duas formas, não existe outra maneira. Ele vem colocando a sua posição no book, né? E grandes posições elas não são jogadas no mercado, né? Grandes posições são montadas de forma passiva. Por isso que os players é legal de entender esse conceito através dos players, né? Às vezes você está vendo, por exemplo, um player com uma grande posição, sendo que ele não agrediu em momento algum. Ele está extremamente posicionado em determinada faixa de preço, mas você nem viu ele agredindo, né? Ou seja, ele está exercendo uma pressão passiva com toda essa posição dele que é colocada no mercado. Por outro lado, existe a pressão ativa, que é justamente a agressão, né? Aquele momento que uma das pontas determina uma entrada e executa mercado. Essa agressão consome liquidez disponível nos níveis de preço e, de certa forma, exerce uma pressão. Agora, o que é importante entender aqui, deixa eu ver se abre aqui rapidinho só para ficar mais fácil. Importante entender existe uma diferença entre liquidez disponível nos níveis de preço e pressão passiva, aquilo que realmente está aqui, né, nas primeiras linhas do book, fazendo preço, pressionando e exercendo, né, essa força em cima do preço, tá? Então, assim, isso é muito importante porque é a base das oportunidades, é a base do operacional. O nosso operacional ele consiste em identificar, baseado nessas pressões, quais das duas pontas apresenta maior força, né? Isso vai, imagine que são duas forças, né? Uma de cada lado. O lado que tiver mais força vai desequilibrar o preço, né? Não vai, a ponta contrária não vai conseguir suprir toda a pressão que está sendo exercida por essa ponta principal. E com isso o preço desloca. Isso é a lei da oferta e demanda. Todos os mercados, todos os ativos, eles sofrem essas influências e toda essa posição que é montada, né, eu já falei para vocês, ela é montada baseada numa expectativa formada sobre o mercado, sobre a economia, né? E no caso do dólar em específico, até com a característica de redear uma carteira, uma posição. Então, quando a gente fala de pressão passiva, na realidade nós estamos analisando a agressão e, ao mesmo tempo, sentindo se existe uma pressão sendo exercida pelo vendedor, né? Então, a gente faz essa leitura e análise em conjunto, tá? Então, qual seria a diferença de pressão passiva para liquidez disponível? Liquidez é natural, né? A gente opera dólar justamente por ser um ativo de liquidez, assim como o índice, por exemplo, ou como os DIs, né? Os derivativos, no geral, eles têm essa característica de ter uma maior liquidez, principalmente câmbio e juros, né? Liquidez disponível nos níveis de preço são os lotes, né? Esses lotes, eles não necessariamente representam força, e aí tem que ser, o profissional está aqui para separar isso, né? Porque às vezes o que acontece? Pô, tomou 9,5, 9,5, 9,5, aí tomou bola, bola, bola e meio, 1,5. Então, tem liquidez, as agressões estão deslocando o preço. Não significa que está sendo exercida uma pressão passiva intensa pelo vendedor, né? Então tem que separar essas coisas.